18 anos de Pelissari. Isso é uma marca histórica, né? Quando a gente faz 18 anos, geralmente a gente tem muitos planos. Na minha idade, a primeira necessidade era tirar a carteira de motorista para você conseguir dirigir livre, leve e solto, né? E a Pelissari está chegando a essa marca de 18 anos e muita coisa se passou desde a sua fundação até agora. Então, foi nesse momento que nós, como empresa, sentimos a necessidade de conseguir conversar melhor com os nossos clientes. Afinal de contas, a Pelissari é uma empresa de tecnologia e tecnologia é uma coisa muito ampla. Então, para isso, a gente foi buscar os profissionais mais competentes dessa cidade, de Ponta Grossa, que é a Flávia e o Rafa, da Porto, que nos ajudaram aí a gente fazer toda essa condução, não só falando do ponto de vista de marca, mas principalmente falando do ponto de vista de produto, propósito e como se comunicar da maneira certa com os clientes. Então, Rafa, obrigado por estar nesse podcast. Flávia, muito obrigado por estar aqui e muito obrigado por vocês terem me ajudado nessa jornada, né? Que legal, obrigada a você pelo convite de contar um pouco sobre esse processo, né? Acho que é sempre curioso entender como as coisas aconteceram. E eu acho que o processo do projeto em si foi muito bacana também. Então a gente vai contar um pouquinho hoje. Contar as dores e os benefícios do projeto. A gente sabe que é um processo longo, né? Mas com certeza foi muito legal. Também gostei bastante desse projeto. Que legal. Sabe que a gente que tem a empresa há muito tempo, né? A gente vai se apaixonando pelo logo. Então, aquele símbolo, que no nosso caso era o mais P, ele vai se tornando parte, assim, do cartão, do mobiliário da empresa, do outdoor, enfim, de tudo que a gente produz, né? E a gente vai se apaixonando por aquilo e muitas vezes, quando aquilo foi feito, ele comunicava exatamente o que a empresa era, o estágio que a empresa tinha, mas por mais amor que a gente tenha a diagramatura, né, desse desenho, ele vai ficando desatualizado. Como tudo, né, precisa de atualização. Então, eu queria perguntar para vocês como é que é o processo criativo, né, de conseguir ajudar a criar primeiro uma marca nova, né? Mas também como que vocês chegam até a marca nova? Quais são os processos que vocês usaram para falar assim, putz, esse é o novo conceito? Legal. Acho que eu posso começar porque o processo lá na Porto, ele começa pela etapa de mercado, de inteligência. A gente utiliza uma metodologia que se chama Index. E nessa metodologia, a gente vai olhar para o mercado, vai entender quais são as necessidades de agora. Como você falou, o que precisava há 18 anos, talvez não sejam as mesmas necessidades agora. O que era algo premium naquela época, talvez hoje é o mínimo necessário, né? Então, o mercado mudou, as necessidades mudaram e as empresas que você atende mudaram, né? Então, a gente precisa entender para onde vocês querem ir, quais são os pontos de dor, não só de marca, mas de negócio também. E para onde e como que a gente vai alcançar esse novo posicionamento, trazer clareza para esse processo, né? Mas acho que o que você falou é muito, muito verdadeiro, que é essa coisa de você se identificar tanto com aquela solução, só que ela não te representa mais, porque você, como empresa, cresceu, você melhorou profissionais, colaboradores, metodologia interna, e aquela logo, ela tá como você era há 18 anos atrás. Então, hoje a gente muda, né? Então, o mundo tá mudando tão rápido, a gente muda, a gente se aperfeiçoa, a gente faz curso, e aquela logo já não tava junto com o que você é hoje, né? Só que tem um sentimento de tipo, mas eu gosto daquela logo. É bonita. A gente veio aqui, a gente construiu isso juntos, né? A gente viveu toda essa vida junto, né? Então eu entendo muito bem essa dualidade de você querer evoluir, mas também, cara, como é que eu vou? Eu não quero abrir mão disso que tá comigo, né? Então, o processo criativo, quando é da minha parte ali, né, a parte de criação e tal, eu só consigo fazer ele da forma que eu faço hoje, porque tem toda uma inteligência embasada por trás, que é baseada em pesquisa, em mercado, as conversas, as entrevistas com você, com o teu sócio, com o colaborador, com todo mundo que estava envolvido ali no projeto. E com os clientes também. Com os clientes também. Então, a partir disso, a gente desenha tudo com intencionalidade, não é aquela coisa,
não é da minha cabeça, né? É um conjunto de fatores que a gente vai traduzindo ali e desenhando conforme a gente vai construindo esse projeto. E até você falou do P+, o P+, ele continua como uma das aplicações que o amor era tanto, né? A gente, vamos respeitar que está dentro do processo. Mas eu acho que o desafio é esse, é traduzir em formas, cores, tipografia, o novo propósito, o novo posicionamento, para onde que você quer ir, para onde que você está olhando, sem ignorar o passado, com muito respeito a tudo que você criou até hoje. Então ele é uma evolução, né? A gente não apaga nada do que existe, muito pelo contrário, a gente enaltece aquilo que te trouxe até aqui. Acho que a chave é essa. Que legal, que legal. Flávio, você conduziu a pesquisa com os clientes, né? E foi muito interessante porque a gente, como empresa, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender qual que é a percepção do nosso cliente. Por que o nosso cliente fecha negócio com a gente ou está com a gente há tanto tempo, ou qual é a percepção de valor. Porque na área de tecnologia, a gente pode entrar muito em bits e bytes e no fim do dia o cliente só quer que as coisas funcionem, né? Então, essa pesquisa foi um segredo assim, bem grande da metodologia para a gente conseguir fazer esse novo posicionamento. Conta um pouquinho mais como é que vocês fizeram isso, como que vocês ajudaram a Pellissari nesse sentido. Legal. Eu sempre acho que a pesquisa ela é o grande coração do projeto. Tanto que qualquer dúvida que tenha dentro do processo, a gente volta para lá para ver se ali com certeza vai ter uma resposta. E a gente entendeu, eu acho que principalmente, que o cliente ele não compra o suporte, ele não compra ter um funcionário disponível na hora que ele precisa. Ele compra o negócio dele funcionar. Os termos que os clientes trouxeram para nós, eles eram... A minha empresa, ela colapsa sem vocês. A minha empresa desmonta, desmorona. Os verbos, inclusive, eram catastróficos. E isso foi muito legal, porque a gente percebeu que muito mais do que bits e bytes, vocês estão trazendo uma infraestrutura, trazendo uma fluidez para que os negócios efetivamente aconteçam. Então, ontem até eu estava falando com o time sobre um material que a gente está fazendo para vocês e lembrando sempre que o olhar estratégico é de negócio, ele é do quanto você impacta para o cliente do teu cliente, para o funcionário do teu cliente que trabalha mais feliz com um sistema que funciona, com uma internet que não cai, com um arquivo que não sai voando e some na hora que o cliente está na frente dele. Então, a gente entendeu que era muito mais sobre robustez, sobre transformação digital, o que realmente acontece, do que a gente falar 30 horas de suporte, 20 horas de suporte. E lembro que no começo você falava, Flávia, mas eu vou vender o quê? Se eu não vou vender suporte? Eu falei, algo muito maior. E eu espero que daqui, sei lá, 1 ano, quando a gente se encontrar de novo e eu te perguntar, você vai falar, nossa, eu nem falo mais sobre suporte. O suporte saiu do nosso discurso e ele é um elemento que ele está lá nas linhas pequenas da proposta. Eu tenho certeza que esse é o caminho. E como é que fica essa virada de chave quando você olha para trás agora e vê a marca antiga, mas agora você está com esse novo discurso, esse novo posicionamento, quando você não fala mais de suporte, quando você fala de fluidez digital, como que é essa sensação de estar nesse novo horizonte? Olha, Rafa, é uma sensação muito empolgante. É a mesma sensação de uma namorada nova, sabe? Então você está num começo de relacionamento, você está se descobrindo, mas como tem todo esse embasamento através dessa metodologia da pesquisa, isso deixa as coisas muito leves. O que eu senti, Rafa? Eu senti que eu vendia suporte, eu chegava no cliente e falava assim, olha, eu vou fazer manutenção dos teus servidores, eu vou cuidar com que teus dados não desapareçam, e de fato, a gente cuida disso, a gente cuida da segurança da informação, faz isso. Porém, o cliente ele enxerga aquilo como, olha, a Pellissari vai vir aqui e o meu negócio vai ficar mais rápido. O meu cliente na frente do caixa, ele vai ser atendido mais rápido porque a rede vai estar funcionando. O meu faturamento não vai ter problema na emissão da nota fiscal porque todos os sistemas vão estar interconectados. E ter escutado isso na pesquisa fez mudar totalmente a forma da gente apresentar as propostas para os clientes. Então, quando a gente fala em transformação digital,
eu enxergava que a Pellissari fazia parte desse processo. E escutando os clientes, a gente entendeu que a Pellissari, ela não só faz parte desse processo, como ela tem o dever e a vocação de conduzir o processo de transformação digital dentro dos clientes. Que transformação digital, filosofando um pouquinho aqui, não é nada mais, nada menos que colocar o cliente no centro e usar a tecnologia para que a vida dele flua melhor. Então, para isso eu preciso dos computadores organizados, eu preciso de segurança da informação, eu preciso de sistemas rápidos que funcionem e muitas vezes os clientes eles não têm esse conhecimento técnico. Então entra a Pellissari trazendo fluidez para isso, né? Então ela consegue dialogar entre tecnologia, entre negócio e é esse o posicionamento que a pesquisa e a nova marca nos trouxe. Então, te respondendo, a gente está muito empolgado em seguir essa nova linha. Porque, veja que interessante, eu penso que é uma linha que nós estamos contando melhor o que o nosso cliente já percebe. Tradução, né? Branding é tradução. Faz sentido. E aí você se conecta de maneira mais rápida com o cliente que busca isso, né? E eu acho que até o que eu falei para o time ontem, foi que a gente não pode entrar numa seara onde você vai ser comparado 30 horas com a Pellissari com 30 horas com a Brabrari, né? Então, a gente tem que conseguir trazer o valor desse olhar estratégico de negócio, de transformação digital. E não ficar comparando 30 com 30. O cliente Exato. que quer comprar suporte técnico por hora, ele não vai se conectar com o Pellissari, ele vai se conectar com outros players. E não é nem o cliente que você quer hoje, você quer o cara que te coloque como parceiro para fazer essa transformação digital, para fazer essa inclusão ali, para fazer essa esfera muito maior, né? Exato. E até o que a gente recebe de feedback em relação a esse processo é que como vem clareza, né, de como você gera valor. Muitos clientes falam pra gente, puxa, eu sento na sala de reunião para negociar hoje mais seguro do que eu posso oferecer, de ter essa clareza. Então, eu consigo segurar o preço melhor, eu consigo me posicionar melhor, eu consigo dizer, não, é isso, eu tenho certeza que eu vou impactar o teu negócio dessa maneira. Então, eu acho que é legal até na forma como você consegue negociar com o cliente, né? Perfeito, faz todo sentido, né? Porque muitas vezes o problema não é nem valor, Flávio. Muitas vezes o problema é o cliente entender ou a empresa conseguir demonstrar para o cliente como que ele vai ajudar. Então, quando você tem toda essa roupagem de uma marca que comunica como que a área de TI vai ajudar a sua empresa a ser uma empresa melhor, mais focada no cliente, então quando você tem todo esse aparato, fica mais fácil de você mostrar o valor do teu trabalho para o cliente, fica mais fácil dele entender, consequentemente o preço. É lógico que ele é muito importante, nós temos que garantir preços competitivos, mas ele se torna um item secundário nessa conversa, né? E aí isso é super legal, porque a gente consegue investir em profissionais de qualidade para cada vez mais dar um atendimento mais próximo, para cada vez mais estar conectado com as dores dos clientes. Consequentemente, quando você tem uma empresa de tecnologia conectada às suas dores, você tem uma empresa de tecnologia melhorando seus processos. Ou seja, ajudando você a ser uma empresa mais eficiente. Que legal. Eu estou muito animado para ver tudo isso implementado, porque eu acho que uma coisa que acontece muito também é a percepção da marca dos colaboradores. Como é que eles vão se comportar nesse novo posicionamento, nessa nova Pellissari, essa relação, como é que vai ser. Eu já tô animado para ver como é que vai ser esse novo... Sabe que são vários desafios, né, Rafa? Então, você começa com o primeiro desafio, que é o uniforme. Então, a gente tem uma equipe volumosa lá, então você tem, brincando aí, 700, 800 peças de uniforme. É bastante coisa, hein? Do jeito do logo antigo, que é bonito, sim, mas não comunica mais, né? Então, você começa... É toda uma jornada. Então, primeiro, uniforme, depois toda a diagramação da empresa, depois entra site, Instagram e etc. E todo esse processo... que a gente vai vivendo, vai dando confiança em como a gente vai comunicar. E com os funcionários, a gente tem sentido assim, uma recepção muito grande desse novo conceito. Por quê? Porque era o que a gente já entregava para os clientes. A gente só está falando aquilo que a gente já fazia. Legal. Então, eu acho que o grande segredo desse processo, que foi conduzido pela Porto, foi dar lucidez aonde a gente já era bom.
Perfeito. Porque você consegue se conectar mais rápido com quem busca isso, né? Exato. E talvez a pessoa tivesse que procurar muito para ela saber que ela até precisava disso, né? Exato. Então, Exato. e o que vocês fizeram com todo esse... O que vocês pensam em fazer, né? Com todo esse material que fica no caminho, né? Do que vem o novo e vai embora o velho. Algumas coisas não tem como reaproveitar, por exemplo, os diagramas dentro da empresa, né? Isso aí a gente precisa refazer. Mas, por exemplo, nos uniformes, a gente achou uma solução super legal. A gente descobriu uma empresa que ela tira a logo antiga, coloca um outro enfeite na camiseta, na jaqueta, por exemplo, e a gente vai conseguir fazer uma doação total de todos esses... Pô, isso é legal, hein? Que legal. Esses uniformes. Então a gente vai, assim, a gente ajuda, né? Porque veja só que legal, Rafa. A gente tem uma responsabilidade social, pô, a gente está vestindo quem precisa, mas a gente tem uma responsabilidade com o meio ambiente também, que a gente não está descartando Sim. todo esse material. Que então, ainda está em boa condição, né, de uso. tem muita jaqueta boa, tem muita coisa nova lá ainda, né? Então, e isso é uma dor, assim, para o empresário que, porventura, assiste esse vídeo e está pensando em mudar a marca. Pô, esse processo, assim, é um processo que demora um pouco, você tem que se planejar bem, mas eu que estou no meio dele já digo que vale super a pena, porque você gera engajamento maior, não só dos clientes, né, mas principalmente dos colaboradores, eles veem esse movimento. Então, o movimento como um todo, ele é super benéfico para a organização, né? Mas acho que vale você falar desse ponto que tem esse trabalho da troca de marca, porque tem que ser muito consciente isso, né? Como a gente falou no começo aqui, a Pellissari, 18 anos, você já tem clareza do que, para onde você quer ir, o que você errou, o que você não quer. Então, assim, às vezes a pessoa quer trocar de marca na empresa, mas não tem toda essa bagagem, ou ainda tá... Talvez aí a metodologia possa entrar justamente para dar um norte, né? Mas às vezes chega assim, vou lançar uma marca nova e já quer fazer um mega investimento. Cara, põe para rodar antes, vê como é que funciona, vê quais são as suas dores, para trabalhar essa mudança de marca com consciência e fazer do jeito certo, né? Fazer como tem que ser feito. E eu acho que é muito legal, assim, a clareza que a Porto trouxe é que a gente, através da marca, a gente está comunicando melhor o nosso negócio. E a gente não está inventando o negócio pela marca. Então, eu vejo que isso é um ponto bem importante, porque não é parecer, né? Parecer é parte do ser. Então, primeiro você ajeita a cozinha, faz a coisa ter fluidez, e depois você consegue comunicar isso no mercado de uma forma bem tranquila, né? Então, acho que... O fluidez pegou, né? Ele já adotou para ele, agora já... O fluidez digital pegou. Além dele ter pego, eu tenho visualizado assim que ele demonstra o que a gente quer entregar para os nossos clientes, né? Porque é simples, né? Eu estava revendo a apresentação que a gente fez para vocês, o arquétipo da Pellissari é o mago, né? Legal. Cara, e tecnologia com mago é perfeito, porque você torna tudo simples para o teu cliente. O teu cliente não quer saber de HD, de bits e bytes, como vocês estão falando, ele quer a solução, né? Eu quero que a empresa rode e quero que a empresa rode bem. Então, quando a gente fala de fluidez digital, é uma tagline tão curta, objetiva, mas que diz tanto sobre sobre o que vocês fazem, essa nova roupagem toda aí, né? Exato, isso é bem legal. E sabe que esse tema de fluidez digital teve uma discussão entre os funcionários, né? Trazendo um pouquinho a tua pergunta de como foi a reação das pessoas que trabalham conosco. Eles já viram tudo já? Alguns sim, outros não. Mas quando a gente começou a falar assim, vamos trazer fluidez, vamos tornar o TI simples, os funcionários começaram, não, mas nosso trabalho não é simples. É super complexo. Como uma coisa, tipo, ruim, assim. Ruim, não, mas eu tenho uma conexão na AWS aqui que faz uma VPN redundante. Nossa, então isso aqui é super complexo. Como é que, João, você vai falar que o TI tem que ser simples? Então a gente teve também um trabalho interno para mostrar que o TI tem que ser simples para o cliente. Para o cliente. Você tem que ser complicado mesmo, mas tem que simplificar para o cliente. Perfeito. Então, e veja só como esse conceito faz muita diferença em pequenas coisas. Antigamente, a nossa proposta tinha vários termos técnicos. Hoje, a gente eliminou grande parte deles. Deixou só o essencial, porque, óbvio, né, a gente vende uma coisa técnica, então algumas coisas tem que ter. Então, quando você vai acertando a comunicação da tua marca, também te ajuda a acertar os processos internos. Perfeito. Porque eu não falo se mais o cliente ele é, digamos, da área de TI também, às vezes, e quer abrir a parte técnica, senão, beleza. É só você abrir a BIM ali e daí você dá isso que ele está pedindo, né? Mas na maioria, acho que não quer nem saber. Acho que quer mais é o troço rodando, né? Mesmo os clientes
técnicos, né, no fim, o que eles querem? Eles querem que a coisa funcione, que o Perfeito. telefone deles não toque à toa, e é por isso que a Pelissari está lá, para tornar para ele o TI simples. Deixa a parte da cozinha que a gente se resolve lá dentro. Perfeito. E eu lembro que logo na primeira reunião que nós fizemos, você falou que o teu sonho como acadêmico até, acho que já era esse sonho, era de fazer a TI ser simples, né? E eu acho muito importante a gente ver que isso se reverbera lá na frente, como se reverbera em frases curtas de uma identidade verbal, se reverbera em você evitar termos técnicos, porque no final das contas, você entendeu que o cliente falou na pesquisa, cara, é tudo fácil, o João vem com o sorrisão dele, tá tudo resolvido. E até a leveza como você chega para o cliente e fala, não, cara, vamos resolver, vai dar certo. Se a pessoa, ela tem um pensamento complexo, ela não consegue nem simplificar na hora de falar com o cliente. Então, isso tudo foram passos muito... Eu acho que tudo converge para essa TI simples, para a fluidez digital, que até a gente emperrou ali em algum momento, né? Pouquinho tempo. Porque poderia parecer simples demais e eu tenho certeza que isso puxa fila, sabe? Que eu acho que é difícil a gente fazer diferente, acho que dá uma certa insegurança no começo, né? Não, mas eu adorei que ele falou que quando a gente pergunta de colaborador dele, ele falou, cara, tá fácil porque a gente já fazia isso. Não é que a gente tá falando que vocês fazem uma coisa que vocês não faziam. Isso aí. Tudo isso só não estava tão bem traduzido porque a marca tinha sido feita lá, né? Enfim, ela trouxe vocês até aqui, Perfeito. a marca funcionou, tudo certo. Mas vocês estão mais hoje e a marca não estava puxando tudo isso que vocês já são. Então isso é legal também, porque é o jeito dele trabalhar, é a entrega de vocês. Então só faltava colocar uma roupinha nova ali para... E acho que essa confiança que o cliente tem também de você... Eu lembro que teve um cliente que falou, olha, eu chego pro João e falo, ó, eu tenho 1 milhão para investir e para onde que eu vou? Onde que eu ponho esse esforço, né? Que projeto que a gente vai priorizar? Então, o cliente tem essa segurança com vocês através de todo o conhecimento técnico complexo que vocês têm, né? Preparados para o futuro, digamos assim, mas é o que está acontecendo agora para melhorar o negócio. Que bacana. E para nós foi muito importante essa mudança, né? Então, a gente parou de falar um pouco mais, diminuiu, né, os termos técnicos, melhorou um pouco o processo em virtude desse objetivo muito explícito de tornar o TI simples, fluido, né? E isso nos deu a possibilidade de falar com o cliente de coisas que a gente não falava antes. Então, a gente tem uma ferramenta de organização de processos, que é o GLPI, por exemplo. Como a gente era uma empresa de suporte, por que eu vou falar dava com abertura, ele? assim. Não Olha tinha só como. que legal. Falar assim, olha, meu amigo, você pode controlar todo o teu fluxo jurídico através dessa ferramenta, você vai conseguir medir os prazos, você vai conseguir ver se está sendo assertivo ou não. Mas você é TI, o que você está... Exatamente. Então, neste momento, a gente consegue, de forma muito mais fácil, falar com o cliente de coisas que são totalmente tecnologia, mas que é totalmente conectada a negócio. Que legal. Então, esse foi um ganho muito importante, né, nesse reposicionamento, né? Perfeito. Daí, de brinde, vem a nova logo, vem os pedidos de não usar azul. Por que toda empresa de TI é azul, Rafa? Me explique isso. Azul é a cor, na verdade, é a cor mais usada hoje em marcas, é o azul. Eu acho que é um troço... 80%. 80% das marcas usam azul e o azul, ele traz segurança, né? O azul, ele traz a segurança, né? Ele é uma coisa que te dá aquela sobriedade, oceano azul, ele traz isso, Céu é azul. os aspectos psicológicos, né? Mas a gente escolheu manter o vermelho, a gente mudou um pouquinho o tom do vermelho ali para resgatar um pouco mais dessa seriedade também, desse posicionamento de você ser parceiro dos negócios e não só o cara do TI. Que apaga o fogo. E o vermelho, ele é energia, né? Então, muito. É movimento, é fluidez. Então, a gente resolveu manter por conta disso e por posicionamento também, né? Enquanto tá todo mundo ali no azul, a gente tá no vermelho. Exatamente. Então, João, queria saber da tua parte como que foi viver esse processo, né? Porque a gente sabe que ele é um processo desconfortável, onde a gente vai levantar pontos de melhoria, onde a gente vai trazer oportunidades de negócio, ou talvez maneiras diferentes de você fazer alguma coisa. E eu queria saber como que isso reverberou para você. Olha, Flávia, é uma pergunta interessante e com uma resposta um pouco longa.
Esse processo dói um pouquinho. Ele não é super confortável, porque como eu conversei com o Rafa agora há pouco, né, a gente tem toda aquela paixão pela marca antiga, aquela identidade que já se tornou nossa, né, se tornou nossa. E quando você fala em mudar isso, eu acho que todo ser humano tem essa primeira reação do não, né? Uhum. E aí, quando você pega um conceito um pouquinho mais disruptivo, como fluidez digital, porque eu desconheço qualquer outra empresa que usa esse conceito, né? Essas duas palavras, essas taglines, né? Então, a primeira reação é não, eu não vou fazer isso, a Porto tá louca. Não faz sentido nenhum. Eu vendo suporte, que parte que o Rafa e a Flávia não entenderam. Eu faço suporte, conserto servidor, sou parceiro AWS, um dos melhores dos Campos Gerais, mas eu vendo suporte. Então, demora um pouco. E aí, teve uma situação muito interessante, Flávia. Eu estava numa reunião com uma das maiores redes de farmácia do país. E nessa reunião, eu falei assim, para essa rede de farmácia, eu não posso falar de suporte, porque eles já têm. Então, foi a primeira vez que eu testei. Eu falei assim, olha, a gente faz fluidez digital através de transformação digital e de um TI simples. Quando eu falei isso, o gerente de TI, ele deu uma afastada na cadeira, assim, eu senti que ele falou, opa, agora ele vai contar uma coisa diferente. E aí a gente contou tudo o que a gente faz, sem ir para o lado técnico, e eles são nossos clientes até hoje, excelentes clientes, legal, a gente cuida de 5 mil lojas aí no país. E que legal que você abraçou esse conceito e você falou que, vou testar, você só testou com a maior rede de farmácia do Brasil. Gostei da coragem e gostei da confiança em nosso trabalho também, em apostar nesse posicionamento novo. Mas olha que legal, né? Colocar para rodar e sentir que tá dando certo, né? E foi depois que a gente colocou para rodar que daí a gente encarou realmente. Não, então Pelissari, fluidez digital, vamos dar sequência em todas as mudanças e etc, né? Então, é importante você fazer uns testes controlados, né? Acho que faz bastante sentido, mas dói. E acho que o que é legal também é que o nosso papel, e eu sempre falo pro Rafael, que o meu objetivo é que o cliente saia desconfortável da reunião. Principalmente de plataforma. A gente sabe que é desconfortável. Claro que eu nunca vou passar por um processo desse de marca, porque dificilmente a gente vai contratar outra pessoa para fazer a nossa marca. Mas eu tento fazer analogias em outros segmentos de mercado e a gente fica a gente rodou agora a pesquisa para nós mesmos, né? Para ver o que estava faltando, para onde a gente poderia ir, que produtos novos, serviços novos poderíamos oferecer. E esse desconforto, ele é chato, mas ele é bom, né? Porque ele te faz evoluir, né? Sem o desconforto, você não cresce, né? Você só vai nadar melhor se você nadar num mar difícil, né? Se você ficar treinando sempre numa piscininha ali aquecida de 25 metros, fica mais fácil, né? Então, é legal olhar para dentro da tua empresa, conversar com teus clientes, ver e tentar ter esse olhar um pouquinho fora da caixa para saber para onde você quer ir, né? Então, acho que isso que é bacana. Isso é bem bacana, e daí, no final de tudo isso, que dói bastante, a gente fica inseguro em certos momentos, né, de decidir ou não fazer a troca, mas daí, no final, sabe o que é legal? Que você fala assim, podia ter feito isso antes. Eu poderia ter olhado isso antes, eu poderia ter acelerado mais ainda esse processo, porque aí eu entendo que você já ganhou confiança. Então, daí a coisa flui, né? Então, e de repente vai se tornar óbvio, né? E você vai pensar como que lá atrás, vai olhar um material lá atrás e falar, nossa, todos os slides eu colocava a palavra suporte. Mas já está acontecendo então... isso, eu não consigo mais olhar os slides antigos. Não é bom olhar os slides antigos agora. E é um processo que você precisa passar, né? De você mudar essa chave, mudar o olhar e entender que o cliente novo, e principalmente que é o cliente que você quer agora, que você está preparado para atender. Eu lembro que quando a gente estava numa reunião, teve um cliente que foi provavelmente um dos seus primeiros clientes, que a demanda dele já não está mais tão conectada com o serviço que vocês oferecem hoje. E pode ser que você tenha que demiti-lo, que gentilmente arrumar alguém para atender ele, que se conecte mais com a necessidade dele, né? Porque o negócio vai mudando. Então, é legal como a coisa se transforma e você tem que ir caminhando em relação a isso. É verdade. Sabe que esse é um desafio bem grande, né? A gente tem, com muita alegria, os nossos primeiros clientes continuam sendo nossos clientes até agora. Então, tem cliente de 15 anos, 16 anos, tem cliente de 18 anos, né? Assim como tem também funcionários
dessa geração, né, dos primeiros clientes, mas é um desafio, Flávio, você conseguir adaptar a tua oferta à necessidade que aquele cliente tem, conseguir manter a qualidade do atendimento, que é o básico, né, e conseguir sempre estar ao lado ao longo de tanto tempo, né. Então, sim, algumas adaptações de oferta de serviço, de perfil de cliente, de ICP, né, elas são necessárias ao decorrer do negócio e, para mim, pelo menos, que sou uma pessoa muito relacional e muito sentimental em alguns momentos, né, e tenho muita gratidão por todos esses clientes que ajudaram, né, a gente a construir a Pellissari até esse momento. Então a gente sempre cuida desses movimentos assim para tentar agradar o máximo de pessoas possíveis, né? João, eu tenho duas perguntas para você. A primeira, qual que foi a parte mais desafiadora de todo esse processo, que te deixou desconfortável? E a segunda eu queria que você lembrasse o dia que você foi lá na Porto, que você foi lá no escritório, a gente trocou uma ideia e eu fui te apresentar a nova proposta. Então a gente sabe que quando a gente apresenta uma marca, a gente desenha tudo baseado na inteligência, a gente resgata todos aqueles dados, aquelas informações, mas mesmo assim há uma surpresa quando você vê aquela solução final, né? Teu filho ali tá com uma cara diferente. Então, o que te deixou mais desconfortável e o que você sentiu quando você viu a marca nova pela primeira vez? Excelente pergunta, Rafa. Então, é um processo de altos e baixos, né? Contando um pouquinho da metodologia que vocês utilizam, então, quando você fala da pesquisa, da inteligência, né, que são os 2 passos iniciais, a pesquisa foi super confortável de receber o feedback, porque a gente viu vários clientes dando ideias, contando por que se relacionam com a Pellissari e muito na boa fé, na boa vontade genuína de ajudar. Então isso foi muito legal. E a gente coletou todas essas informações, foram informações muito positivas, né? Então o que deixou a gente também muito feliz. Que legal. Aí veio a inteligência, né, que é para onde o mercado está indo, para onde o mundo está olhando essa área de transformação digital, né? Então a gente imergiu um pouco nesse tema. Então também foi muito tranquilo, porque estava muito conectado à realidade. E aí começam as coisas mais desconfortáveis, né? Então, a primeira coisa desconfortável foi que antes do logo, a gente criou a tagline, que é Pellissari Fluidez Digital. E aí é um conceito totalmente diferente. Então, até você assimilar o conceito do porquê fluidez digital, ou por mais que agora ele pareça óbvio, a primeiro momento ele foi super desafiador de você assimilar. Então, esse foi a primeira dor. E eu, particularmente, demorei alguns meses para dar ok ou não ok para Flávia, que ela me ligava e falava assim, não vou te dar resposta nenhuma, eu estou pensando. Até que aconteceu a reunião com a drogaria, que eu testei isso na prática, óbvio, né? Essa foi uma reunião marcante, por ser uma grande rede, mas a gente testou em vários outros clientes, em várias outras propostas, né? E foi entendendo que esse discurso realmente fazia sentido. Então, meio que foi uma confirmação. Que legal. Do que os clientes falaram, do que a pesquisa falou. Colocou para rodar ali para ver se... E entregou. E aí, quando você olha o logo novo, a primeira reação, eu gostava do antigo. Que legal, já entendi o conceito, já entendi que a gente vai chamar Pellissari Fluidez Digital, mas vamos deixar o logo antigo. E daí você vai para casa. Você vai para casa assim meio, será que eu vou fazer? Será que não vai? E o que aconteceu comigo? Eu falei isso para Flávia. No começo, assim, eu olhava o logo novo e achava ele mais feio que o antigo. De repente, assim... Isso a Flávia não me conta, ela filtra essas coisas. Daí, de repente, mas foi muito interessante. De repente, com o passar de poucos dias, 1 semana, 2, que eu fui relendo o material do estudo, que eu fui relendo o material do conceito, etc. Aquele logo novo, eu tenho o mesmo amor que eu tinha pelo logo antigo. Que legal. E o logo antigo, ele vai saindo de cena na tua cabeça. Então, hoje, quando eu olho as apresentações da Pellissari, que ainda tem a diagramatura antiga, eu falo, podia estar com a logo nova já, né? Que legal. Então, começa a dar uma ansiedade. Mas dói, é um processo que dói. Então, para quem está assistindo, está pensando em mudar a marca, né? É um pouco desconfortável, mas é uma jornada que vale super a pena, porque a gente não está falando só do símbolo, a gente está falando de tudo que esse símbolo traz junto. Perfeito. Eu acho que tem uma explicação científica para isso, né? Tudo que é novo,
Nosso cérebro fala, não, isso aqui não tá certo, a gente gosta de padrão, o cérebro é preguiçoso, não quero ter que fazer as contas de volta para assimilar essa mensagem, eu quero aquilo que é antigo. Mas a gente tem vários casos aí parecidos com você, dessa percepção do cliente que, pô, agora eu não consigo olhar para a logo antiga, né? Tem um cliente que a gente fez a logo nova, daí ele adorou, trocou tudo, mas na sexta-feira ele vai com a camiseta com a logo antiga, que é a camiseta vintage dele. Mas daí a gente só deixa porque ele é o dono da empresa. Não, beleza, empresa familiar, já era do pai. Não, você pode, né? Mas é só isso. Então ele tem meio que aquele carinho, assim, aquela nostalgia que rola. É isso mesmo. E acho que um ponto que é interessante da gente pensar também, e que pra gente é muito óbvio que trabalha com marca, mas talvez para quem esteja de fora não tenha um pensamento tão estruturado. Mas a marca, ela não é um desenho. Ela é um significado na cabeça da pessoa. Então, ela é um conjunto do serviço que você presta, do atendimento, das tecnologias que você oferece, da logo em si, da maneira como, quando aconteceu, sei lá, uma invasão hacker, eu liguei para você desesperada e você resolveu o meu problema. Isso é uma série de fatores que vai... É uma cesta onde vão todas essas coisas. Dentro daquele signo, né? Daquela forma. Então, assim como quando a gente precisa mudar um nome de uma empresa, é um processo muito difícil, porque você precisa criar novos significados. E é como se todas as conquistas que você teve ao longo dos seus 18 anos, elas estivessem agarradas naquela marca. E é quase como se você dissesse que você não quer mais aquilo. Uma crise de identidade. Então, é um processo difícil mesmo, de você entender que é uma evolução, né, que é um novo momento e que talvez você vai se conectar muito mais agora com novos clientes que estão mais conectados com esse novo olhar, né? Verdade. E sabe o que é legal? Que a partir do momento, Flávia, que a gente tomou essa decisão, as coisas também foram fluindo para que elas acontecessem. Então, o domínio Pelissari não estava com a gente conseguiu fazer essa troca. Também teve o nome do Instagram que estava com outra pessoa que gentilmente cedeu para nós. Certo, que legal. Então, várias coisas também foram fluindo, né? Para que... Parece que vira a chave, né? Vira. Parece não. Acho que você chegou num ponto. Tem um momento desse processo que a chave vira. E aí a questão da execução, ela se torna um pouco mais leve, assim, mais prazerosa. E acho que existe até uma autoestima da marca, de você sentir que agora você pode ir lá na maior drogaria do Brasil e bancar, né, a tua posição, indo contra todos os pensamentos vira-lateses que às vezes podem bater na porta, né? E se conectar com clientes que são muito maiores. Né? Maiores e clientes que... todos os clientes são importantes, né? Mas você conseguir demonstrar para o cliente como que você pode ajudá-lo, aonde você resolve a dor dele, aonde você coloca o cliente dele mais no centro, para que ele tenha uma experiência mais fluida com tecnologia, você ter esse ferramental para conseguir externalizar isso ajuda demais, torna a empresa muito mais competitiva. Eu acho que um desafio, você falou ali que a Flávia ela não te deu um caminho, né? Na questão da tagline. Você dizia, acho que por você dizia, não... Resolva para mim, né? Mas quem tinha que resolver era você no teu coração, ali na tua consciência. E eu acho que puxando aqui um pouco pro nosso lado da Porto, saber como conduzir esse processo, porque é uma ansiedade, porque a gente sabe que vai dar certo. A gente fez pesquisa, eu sei que a marca vai funcionar, a gente já sabia que isso ia acontecer com você, porque já aconteceu com outros clientes também. E acontece de tudo, tem cliente que pede para mudar a cor, tem cliente que pede para mudar uma tipografia... Porque é uma insegurança, então é normal. Então, acho que a forma que a gente conduz esse processo para te dar segurança e tranquilidade que isso vai dar certo, que ajuda também você não, legal, é isso aí. Mas, cara, dá uma ansiedade, porque a gente fala, cara, tá tudo ótimo, tá lindo. Vamos pra cima. Põe para rodar que vai dar certo. Então, é muito bom ouvir você dizer isso e saber, viu, a gente tava certo, deu boa. E quem fizer marca com a Porto, não adianta pedir para mudar, que a primeira opção sempre fica. fica a dica, né? Que eu quero. Fica a dica. Não, e acho que respeitar, ao mesmo tempo que a gente tem segurança de dizer para você, que vai ser show, que você vai abrir, né? Talvez um novo olhar aí para a categoria, vai vir, a concorrência vai vir puxar com a frente, você. Né?
a gente tem que respeitar o teu tempo de olhar para isso. Então, você não pode ter uma sensação de que você engoliu seco isso, né? É Lógico. importante que isso seja uma decisão tua. Acho que por isso que você deixou ele maturar ali, né? Eu fui o cliente mais rápido da Porto, pode ter certeza. Não, o que importa é que você já está colhendo frutos mesmo antes de virar a marca. Então... Exato. É porque não é só marca, né? Acho que a gente falou várias vezes isso aqui, né? Eu repeti várias vezes que é uma forma, é um sinal, um signo para mostrar todo o conceito por trás e mostrar tudo que a gente faz. Então, não é só marca, né? Não, Isso com certeza. repensou, de certa forma, o negócio. Na Porto eu sou responsável pelos desenhos e pelas formas e cores, mas hoje, sei lá, 10% de uma marca é isso. Porque o que é uma marca mesmo é tudo isso que você falou. Ir lá numa reunião da maior drogaria do país e falar sobre o novo posicionamento de vocês e com isso chamar a atenção dos caras, ver, pô, esse player aqui é diferente. Ninguém falou isso aí que ele tá falando. E isso é a marca, né? É o que eles falaram de você quando você saiu. É isso que fica, né? Então acaba que o desenho, super importante o desenho, mas ele é 10%, 20% ali do processo todo. Mas é a imagem do iceberg, né? Eu acho que ela acaba sendo um clichê, mas a logo é o que aparece, digamos, é o que a gente consegue pegar. Mas todo o resto, né? As pessoas, a maneira de atender, o espaço físico que você tem, a frota, ou a disponibilidade para atender o cliente. Eu não vou conseguir traduzir tudo isso que a Pellissari faz pela logo. Eu tenho que escolher 1 ou 2 atributos ali para o cara ler e entender. Pô, essa marca ali parece fluida e fala digital. E pegou a mensagem. Agora, ele vai conseguir traduzir tudo isso com a frota, com todo o resto do material, com a tua postura nas reuniões, com o discurso, com a identidade verbal. Então, são várias coisas que a gente tem que trabalhar para conseguir traduzir tudo que vocês são. É muito verdade. É muito verdade. Bom, eu queria, em nome da Pellissari Fluidez Digital, agradecer muito a Porto, ao trabalho, Flávia e Rafa, que vocês fizeram, a seriedade na condução desse trabalho. Então eu quero deixar aqui publicamente meu muito obrigado aí pela condução da marca. Que bom. Legal, obrigado e parabéns pela marca. A gente fica muito feliz que faz sentido e que a gente vê que você está com um sorrisão aí, acho que tranquilo de saber que você está no caminho certo. É isso que mais importa. Porque ao longo do processo a gente vai respeitando o tempo, entendendo que o cliente precisa viver esse processo, né? Então, você que ficou até aqui, obrigado por ter assistido. Que essa conversa com a Flávia e com o Rafa traga insights sobre marca, sobre negócio e principalmente que traga fluidez digital aí para sua vida.